Olá, gente, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo. E o que viemos fazer hoje? Hoje viemos testar aquelas últimas maquiagens que não testamos, tá? E os pincéis que também não testamos, vamos testar eles hoje. O primer é esse aqui, Good Drip. Já sujei a embalagem. Aí vamos lá, o primer é esse, Good Drip Hydrating Primer. Depois surgiu também essa embalagem menor. De... quantas gramas tem aqui? Só um minutinho. Essa embalagem aqui de 15 ml. Aí eu decidi comprar ela. E também na época eu tinha comprado um outro bem parecido com ele. Então, ele tá até aqui. Deixa eu achar ele, gente. Então eu pensei que não, né? Tanto fizeram até... alguns até fizeram comparações deles. Só que assim... depois eu vou fazer um vídeo de comparação. Eu tinha comprado esse aqui, da Luisance. Como podem ver, eu usei bastante. Mas como eu tenho muitos primes, eu fico revezando. Então acaba que nem sempre eu uso tudo logo, tá? Aí depois eu vou ver se eu faço um vídeo comparando os dois. E ele é dessa de... a pontinha de bico. Ele é bem líquido. Vou passar com a mão mesmo. Fica um cheirinho gostoso até. Passei ele só de um lado pra gente ver, gente. Passei ele desse lado, tá? Ele tem aquela sensação de grudinho mesmo. Deixa eu pegar um espelho. É próximo que eu esqueci de pegar. Só um minutinho. Peguei meu espelho, gente. Ó, um pouco da diferença que eu sinto é que esse lado parece mais brilhante do que esse lado. Parece que esse lado aqui ele tá mais brilhante do que esse. Mas ambos estão com brilho hidratado, né? Parecendo, pelo menos, né? Já pra fazer os olhos, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar essa paletinha de corretivo, que todos vocês que já estão aqui mais tempo sabem que eu gosto de usar um corretivo como primer de sombra. Então, eu vou pegar a paletinha de corretivos. A paletinha de corretivo que nós vamos usar é essa aqui que vamos testar hoje. Studio Pro Concealer da Uni Makeup. São de 6 cores. Essa é a versão B. Geralmente a versão B são para peles mais escuras, um pouco mais escuras. Não acho que esse aqui contemplaria uma pele bem retinta. Não, acho que para uma pele retinta teria que ser uma mais escura. Mas uma pele média, eu creio que dá para adaptar. Talvez esse contorno, esse mais escuro aqui, não seja o mais escuro, mas é o que teremos para hoje, né? Aqui já dá alguma gama razoável. Eu creio que eu vou tentar usar essa cor mais escura como contorno, porque provavelmente é a forma que eu mais vou usar ela. Como primer, eu vou usar esse mais claro aqui, que é um tom meio rosado, tá? Vou pegar aqui, ó. Gente, eu vou fazer uma coisinha básica, não vou fazer nada muito elaborado. Vou pegar essa paletinha aqui. Primeiro, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse aqui, que é o pincel maior, que eu acho que daria até pra fazer uma iluminação. E vou pegar primeiro esse tom aqui, que eu iria usar como sombra de transição. É um marrom rosado. Essa paleta ela é toda bem rosadinha, tá? Eu creio que o fundo rosado dela é pra combinar com o fato dela ser inspirada em moranguinhos, é uma coisa meio strawberry. Então eu creio que por isso que o fundo dela é bem rosadinho. Vou pegar mais um pouco do marrom. Eu senti que por ele ser grande também, ele esfumou rápido até. Só que o que acontece, pincéis muito grandes, eu não sei se vocês percebem, minha pálpebra é muito pequenininha, né? Pincéis muito grandes, às vezes, não são os melhores pra mim. Mas, quando eu quero uma coisa mais rápida, geralmente são esses que são maiores que eu uso mesmo, sabe? Porque o que acontece, eles esfumam mais rápido e eu consigo algo mais rápido. E por que eu uso essa cor como transição? Tá vendo que ela é uma cor que combina com o meu tom de pele? Ela é um pouco próxima, então não dá tanta diferença. Então eu gosto de vir com esses tons marronzinhos assim, pra vir como cor de transição, esses marrons mais claros, sabe? Vou vir com esse aqui, que é o segundo maior. E vou pegar agora o marrom mais escuro da paleta, que é esse aqui. Ó, talvez eu tenha pegado muito, mas é o que eu pretendia. Mas vamos lá. Vou vir aqui. Eu vou pôr ele mais aqui assim, ó. Tentando não ultrapassar muito, embora já ultrapassou bastante. Vou limpar um pouco da sombra que tá nele. O primeiro marrom.
Que agora eu vou limpar o pincel. E vou só esfumar a sombra que já tá aqui sem pegar mais, com o pincel mais limpo possível, tá? Vou vir com o marrom, com o pincel da primeira sombra. Peguei um pouquinho dela. Só trisquei um pouquinho dela. E irei... Desculpa. Passar aqui na bordinha. Só pra reforçar um pouco. Pronto. Como esses outros três aqui são mais pra detalhes, eu vou usar um outro aqui rapidinho. E a gente volta pro de detalhes. Vou pegar esse aqui. Só pra pegar essa cor aqui, ó. Esse rosinha. E passar aqui na outra parte, no resto da pálpebra, tá? Vou vir aqui e com o pincel do mais escuro, eu vou triscar só um pouquinho no mais escuro. Aqui, peguei só mais um pouquinho. Vou dar uma reforçadinha aqui na junção do rosa com o mais escuro. Isso. Agora o que eu vou fazer, gente, eu vou pegar esse segundo aqui, dar um pouco de bruma. Dei uma umedecida nele com a bruma. Eu venho aqui nesse blush. Peguei e vou fazer, tentar fazer um delineado. Vou pegar mais um pouquinho de blush. Mas viu que já deu uma escurecidinha na linha? Esse delineado, gente, ele não deve parecer muito não. É só pra dar uma escurecidinha mais na raiz dos cílios, sabe? Aí. Certo? E vou fazer a mesma coisa com esse outro pincel, que é o menor de todos, de mais precisão ainda. Umedecida nele. Esse umedecido até demais. E vou vir aqui... Acho que eu vou vir nesse aqui, ó. Nesse iluminador. Vai ficar assim mesmo. Gente, e o olho com os pincéis é basicamente isso. Só fazer aqui embaixo, mas vocês sabem que embaixo eu faço depois de fazer a pele. Vou fazer o outro olho e a gente volta pra terminar, tá? Voltei com os olhos prontos, ó. Sim, pseudo prontos. Perfeitinho, perfeitinho tá, mas era só pra gente ver como a paleta se comportar. A paleta não. Como os pincéis seriam. Ficou faltando um pincel, que é o que eu vou usar aqui embaixo, só que como você sabe, eu só faço a parte de baixo dos olhos depois de fazer a pele. Lembrando, esse lado é o lado sem o primer e esse é o lado com o primer, tá? E elas querem ser uma pele mais suave. Talvez aqui fique ainda marcado, porque caiu sombra, eu limpei, mas ainda ficou um pouco sujo. Mas como temos um corretivo, aqui a gente passa ali depois e vamos ver se dá. A cor que eu uso, a cor que eu encontrei na Cheglan, que eu achei que dá pra mim, é a Sadler. Só que como aqui tem mais cores pra testar, eu não vou vir com a Sadler hoje. Não, porque eu sou dessas. Eu vou vir com a Almond. Eu tenho a impressão de que talvez ela fique um tanto quanto clara. Mas, tem hora que eu olho e acho que não. Então, a única forma de eu saber mesmo vai ser testando, tá? Aí deixa eu abrir aqui. Eu acho que ela vai ficar clara, minha gente. Vai. Sei não, hein? Ó, deixa eu abrir. Vai ficar clara. Mas vamos ver. Eu não sei se eu passo com pincel ou se eu passo com esponja. Eu acho que eu vou passar com esse pincel e depois eu venho com a esponja dando os arremates. O que vocês acham? Começar a passar do lado que eu não passei o primer. Quantidade aqui. Ele é um pouco mais claro assim. Mas como era pra ficar tipo uma segunda pele, ela não dá a impressão de que está tão claro assim. Pelo menos com as luzes todas aqui.
No espelho eu acho que tá mais claro, sim. E talvez um pouco cinza. Não, ela fica mais clara assim, né, gente? Levemente mais clara, mas como ela é pra ser uma segunda pele, talvez na hora que vim com contorno, um pouquinho de corretivo, deu uma disfarçada, né? Mas, gente, ela fica como uma segunda pele mesmo. Eu acho que o pincel chegou a absorver um pouco, um tanto bom, tá? Mas como ela tem PF20, eu creio que ela fica com essa aparência mais luminosa por causa do protetor solar que ela tem também. Assim, eu gosto, mas em algumas áreas poderia ter um pouquinho menos. Vocês estão vendo? Ela fica bem... Ela dá mais uma harmonizada, né? E uniformiza. É isso. Ela mais ela mais uniformiza o tom de sua pele, tá vendo? Deixa sem tanta diferença de tom. É bom usar um pouco de corretivo pra, se você tiver com as olheiras, dar uma diminuídazinha. Mas ela fica bonita, gente. E pra quem gosta desse brilho, vai gostar bastante, tá? Ó, o lado com primer. O lado sem. Eu tenho a impressão que talvez o lado com primer, ele ficou um pouco mais liso e um pouco mais brilhante. De base foi isso. Vou terminar e volto para dar minha consideração final sobre ela, tá? Vou vir agora com corretivo. Pra usar na função que ele foi feito, corretivo. Mas eu acho que essa cor não ficou tão perfeita, mas Almond, nessa cartela, dá pra enganar. Dá pra dar uma enganadinha boa. Aí vamos de corretivo. Se eu conseguir abri-lo, né? Aqui são as cores, são 6 cores. Não acho que exatamente nenhuma tá tão próxima da minha pele. Talvez essa aqui, mas eu tenho dúvidas. Só que o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco dessa aqui, que é a mais amarela. Um pouco dessa aqui. Vou misturar aqui na paleta mesmo. E vou vir aqui assim. Pegar a esponjinha. Ficou um pouco cinza, tá, gente? Pra iluminar, eu vou pegar o mesmo pincel, só que eu vou dar uma limpada nele. E vou pegar um pouco. Eu tô fazendo testes, tá, gente? Não é certeza que vai ficar tudo certinho, tudo perfeito. Mas eu gosto de tentar testes, tá? Vou pegar um pouco desse rosinho. Tá vendo? Desse mais rosinho. E vou pôr nos pontos que eu faço iluminação. Que são aqui. Aqui na ponta do nariz. Aqui na testa. Aqui. E aqui no queixo. Um pouco aqui também. Por que eu tô pondo um pouco aqui hoje? Porque o claro, ele projeta pra frente. Então eu vou pôr um pouco aqui na linha do bigode chinês aqui. Só pra tentar disfarçar ele um pouco. Aí como esse é muito rosinho, talvez fique um tanto quanto cinza. Eu vou pegar, gente, um pouquinho desse aqui. Pra pôr por cima. É só um pouquinho mesmo, tá? Aqui. Aqui. Aí pronto. E agora dá-lhe esfumar. Isso. Vou, gente, fazer o seguinte. Como eu disse, essas cores não são tão escuras. Não sei, mas eu vou tentar
usar essa aqui, que é a mais escura de todas, como um contorno. Quase não dá cor, gente. Se der algum contorno, vai ser só uma sombrinha. Não, tá, talvez ele esteja um pouquinho acima do meu tom, pouca coisa. Isso. Um pouco de pó. Pra poder, sei lá, aqui a gente fez a parte de baixo dos olhos, sei lá. Vou dar uma ajeitada na sobrancelha. Não vou passar produto na sobrancelha hoje, vou só dar uma penteadinha nela. Dei uma penteada aqui na sobrancelha. Eu não sei se eu pego. Não, gente, eu vou passar nada, não. Agora, antes de tirar o pó, vamos fazer aqui embaixo. Eu vou pegar esse pincel, que é o último dos de testar. Eu vou pegar aqui a paleta novamente, vindo mais escuro. E passar aqui embaixo. Primeiro eu vou pegar esse aqui que a gente passou o roxinho, que tá só com a sujeirinha. Peguei ele mais próximo aqui assim, ó. E vim esfumando um pouquinho. Acho que tá faltando um lápis de olho, né? Mas eu não tenho um lápis de olho preto. Eu acabei de descobrir. Eu não tenho mais lápis de olho preto, eu preciso comprar. Aí eu vou pegar... Não vou pegar o iluminador que a gente usou, não. Vou pegar essa sombra aqui, ó. Que é uma cor bem próxima do iluminador. Eu vou passar aqui. E vou passar algo na boca e volto pra dar minhas considerações finais. Gente, tô passando esse glossinho aqui que eu ganhei no kit da brincadeira das cores. Passei só aqui embaixo também pra vocês verem, tá vendo? Ele tem um tom rosadinho. Aqui em cima não tem, aqui embaixo eu já passei, tá vendo? Ele é bem gostosinho. Eu usar dele mais pra ir trabalhar. Porque quando eu vou trabalhar, às vezes eu passo mais tinte e um gloss. Dificilmente eu passo batom. É coisa rara eu passar batom pra ir trabalhar. Mas às vezes acontece. E pronto, ficou assim a maquiagem testando os produtos de hoje. Então vamos assim, as minhas considerações finais sobre tudo que eu usei, tá? Vamos lá. Vou começar com os pincéis. Que foram esses 5 aqui. Que foi esse aqui, que eu comentei com vocês. Que depois que eu vi o valor dele, eu fiquei um pouco triste de ter pagado o que eu paguei. Ainda acho que eu não precisava pagar o preço que eu paguei nesse pincel. Mas ler direito é isso que acontece. Mas ele é um pincel bom. Esfuma bem, tá? Esfumou bem, eu gostei. Esfumou bem, esfumou rápido. Eu creio que olhando esse formato dele daria até pra passar iluminador. Mas hoje eu não fiz esse teste. Podia fazer agora. Mas eu não tenho iluminador aqui. Depois eu volto fazendo testes nele com iluminador. Mas é um pincel bom. Se você tem 20 reais pra dar no pincel e quer dar, dê. Se você acha que 20 reais é demais pro pincel, há outras opções da Shopee. Ah, na Shopee não, perdão, na Shein. Que esses foram comprados na Shein. Esses aqui de mais pra precisão e detalhes. Se você tiver mais intimidade, fica mais bonito do que isso. Eu, como realmente faz um bom tempo que eu não pego pra fazer uma maquiagem mais assim. Então, não ficou tão perfeito. Mas dá pra fazer. Ficou bem legalzinho o que eu fiz. Eu acho que talvez aqui eu deixei grosso demais esse risquinho que eu queria ver se ele fazia. Creio que ele deve fazer esse skin com brilho melhor, com uma sombra mais líquida. Ou então quando a gente faz aquela, eu falo laminha, pega uma sombra, raspa ela, coloca na plaquetinha e coloca um diluidor, uma colinha de glitter, aí fica mais líquido, fica mais bonito. Eu creio que esse aqui deve ser ótimo pra isso. Só que lembrando que quando for com colinha de glitter, assim que usar, lavar, porque a colinha de glitter vai grudar, tá? Gostei, achei um kit muito bom, compraria novamente. Gostei bastante. O próximo item, o primer. Vamos lá. Então, o lado do primer, achar aqui. O lado do primer, eu acho que os produtos fixaram melhor. Ficou com uma aparência mais suave. Eu senti um pouco mais bonito. Não que esse lado esteja feio, ele tá bonito. Mas eu senti que esse lado, as coisas fixaram melhor. Ficaram mais
suaves, por assim dizer. Quer dizer, não que a maquiagem está suave, mas as coisas, a junção dos produtos parece que ficaram suaves juntos. Tirando aqui, que aqui tá um pouquinho preto por causa do rímel que caiu, né? Então, mas eu acho que eu achei mais bonito esse lado do que este lado. Eu vou chegar de perto. Claro que no fim eu acho que esse lado ele tá mais brilhante, porque eu selei ele menos do que esse. Tô com essa impressão. Esse lado tá bem sequinho, bem... Esse aqui eu sinto que... Aqui tá um pouco úmido ainda, mas aqui parece que tá mais. Então eu tô com essa impressão, sabe? Vou chegar de perto pra vocês verem o lado sem o primer. Não. O gloss mal passado. O lado com o primer. Tá vendo que ele parece que ficou mais harmonioso? Menina, até que eu gostei do primer. Achei ele bem interessante. Gostei do cheiro dele também. Vou usar mais vezes. Depois vamos fazer um vídeo que eu falei comparando os dois primers pra ver se parece mesmo como é que é. Mas curti bastante, tá? Quando ele acabar, talvez eu compre o produto no tamanho normal, no tamanho full size. Mas ó, gostei bastante, tá? Vamos à base. O que usamos de base hoje foi essa aqui, Dim e Doni Sky Tint White com proteção solar. Gente, ela é ótima pro dia a dia. Eu gostei bastante. Achei que ela é um produto pro dia a dia, porque o que ela faz? Ela dá uma uniformizada, mas ainda assim você vê pele, você sente que é uma pele mesmo. Se tiver no tom certinho da pessoa, talvez nem percebam tanto, tá? Como esse tom ele tá um pouquinho diferente, mas com 50 mil coisas que a gente colocou aqui em volta, deu uma harmonizada legal, eu achei que ficou bem legal. Outra coisa, mesmo ela tendo SPF 20, não substitui protetor solar, tá, gente? Vocês fazem protetor solar e depois dela, ok? Ficou muito legal, tá? Eu gostei. Eu compraria, gente, esse aqui eu compraria o full size pra usar, tá? Depois eu vou testar, como eu mostrei pra vocês, eu testei a cor que eu não acho que fique tão certa, que foi Almond. Essas outras aqui eu acho que todas vão ficar muito claras. Essas duas aqui, então, super claras. Essa aqui eu acho que é a que vai dar certo mesmo. Mas iremos testar depois todas essas, tá? Curti bastante. Gente, eu compraria, que eu gostei bastante dela, tá? Achei um produto bem legal. E por último, do que testamos hoje, foi a paletinha de corretivos. Gente, eu achei que o fundo dela é muito claro pra mim. Sério, eu achei que algo que ficou cinza. Achei o fundo muito claro. Mas, se não se pensa no dia dar uma clareada, eu creio que dê sim. Eu não sei se pessoas de tom de pele mais quente, ela fique muito legal, tá? Ela é uma paletinha cremosa, tá? Ela é cremosa, gente, tem que selar. Se você não gosta dessa sensação de molhado, de ainda úmido, ela tem que selar, tá? Agora, se é isso que você gosta, você sela um pouquinho ainda assim, porque senão ela vai ficar se movendo no seu rosto, né? Porque quando a gente não sela o produto, ele se move. Ok? Não se esqueçam disso. E eu curti, assim, em partes, né? Curti que ela tem uma cobertura média, você pode tacar mais, você vai construindo camada, que ela vai aumentando a cobertura, mas você tem que ver até que ponto você vai construir camada, porque senão fica muito grosso, tá? Diria que é uma paletinha interessante. As cores, como eu disse, a maioria são muito claras, e a cor que eu achei mais próxima do meu tom de pele é a mais escura dela. Ou seja, se você tem um tom de pele como o meu, você comprou ela pra usar como pra contorno e iluminação, ela só vai dar pra iluminação. Contorno, você vai ter que ter um outro produto pra usar, tá bom? Agora, se você é mais clara do que eu, acho que bem mais... uns 2 tons mais clara do que eu, talvez você dê pra usar ela como contorno e iluminação, tá? Eu creio também que ela não foi feita pra ser usada como contorno e iluminação, tá? Ela foi feita pra você ir usando como corretivos mesmo. Mas, muitas vezes a gente vê um produto assim com muita opção, a gente já pensa comprando pra quê? Pra fazer um contorno e iluminação. A maioria das vezes, tá? Mas, como eu disse, pessoas mais claras, tá? Pessoa mais escura do que eu só vai conseguir usar ela como iluminação, tá? Mas é um produto, mais em questão de vista do produto, ela cumpre o que ela promete dentro da cartela de cores que ela atende. Isso aí.
E de teste hoje foi isso. Peço desculpas por esse olho que ficou meio esquisito, mas é o que teremos pra hoje. E foi isso, né? Espero que vocês tenham curtido. Gente, eu vou deixar o link dos produtos aqui. Esse aqui eu sei que eu comprei no TikTok. Eu vou ver se eu encontro o link deles, do TikTok, e coloco aqui, tá? Ou então, se eu não encontrar o link mais, eu coloco um link da Shopee ou da Shein, que provavelmente tem esse produto pra vender lá também. Aí se vocês puderem comprar pelos links que eu colocar, eu vou ficar muito feliz. O vídeo foi isso hoje. Aguardo vocês no próximo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.